Minha carteira de estudante está no balcão da seção circulante. K viu o medo tomar conta de Fazil, ao perceber que estava falando com um policial à paisana. Os três se dirigiram ao balcão da seção circulante. O detetive arrancou a carteira de estudante da mão da funcionária e, vendo que Fazil estudava na escola secundária religiosa, lançou um olhar a K, como se dissesse: eu devia saber. E como um velho tomando o brinquedo de uma criança, colocou a carteira de estudante no bolso. Se você quiser esta carteira de volta, tem de ir buscar no quartel da polícia. Com todo respeito, disse K, esse rapaz tem feito o maior esforço para evitar envolver-se em problemas, e ele acaba de ouvir que seu melhor amigo morreu. Você não pode lhe devolver a carteira de estudante agora? Depois de ter procurado conquistar as boas graças de K para que interviesse em seu favor, Safet agora se mostrava irredutível. Contando poder persuadir Safet a lhe devolver a carteira mais tarde, quando ninguém estivesse olhando, K marcou um encontro com Fazil às 5 horas na Ponte de Ferro. Fazil saiu da biblioteca imediatamente. Naquela altura, as outras pessoas que se encontravam na sala de leitura estavam muito apreensivas, achando que também lhe pediriam a carteira de identidade. Mas Safet nem notou. Foi direto à sua mesa, de onde voltou com um exemplar da década de 60 da revista Life, para ler sobre a triste princesa Soraya, que fora rejeitada por seu marido, o Shah, por não ter sido capaz de lhe dar um filho, e para olhar a última fotografia de Adnan Menderes, o ex-primeiro-ministro, antes de ser enforcado. Calculando então que não conseguiria que Safet lhe entregasse a carteira de estudante de Fazil, K também saiu da biblioteca. Quando ele voltou à maravilhosa Rua Branca e deu com bandos de alegres crianças jogando bolas de neve, esqueceu-se de todos os seus medos. Teve vontade de correr. Na praça do governo ele viu uma triste fila de homens tiritando de frio, segurando sacos de aniagem e pacotes embrulhados em jornal, amarrados com barbante. Aqueles cautelosos cidadãos de Kars tinham resolvido levar o golpe a sério e estavam entregando todas as armas de suas casas ao Estado. As autoridades não confiavam neles e se recusavam a deixá-los entrar na prefeitura, mas eles continuavam enfileirados como carneirinhos diante da entrada principal. Logo que se anunciou que todas as armas deviam ser entregues, a maioria dos habitantes de Kars saiu sob a nevasca na calada da noite para esconder suas armas na terra gelada, em lugares que ninguém poderia imaginar. Enquanto andava na avenida Fike Bey, K esbarrou em Kadif e sentiu o rosto se afoguear. Ele estava pensando em Ipek, e como associavam uma irmã à outra, naquele momento achou Kadif extraordinariamente bela. K teve de fazer um esforço para conter o impulso de abraçá-la. Preciso falar um instantinho com você, disse Kadif. Mas tem um homem que o está seguindo, então não dá para falar nada enquanto ele estiver olhando. Você poderia voltar para o hotel e ir ao quarto 217 às 2 horas? É o último quarto no fim do seu corredor. Você tem certeza de que lá poderemos falar abertamente? Se você não contar a ninguém que conversamos, e nesse ponto Kadif arregalou os olhos, nem mesmo a Ipek, ninguém jamais vai saber. Ela lhe deu um aperto de mão vigoroso e formal. Agora, olhe para trás da forma mais natural possível e diga-me se estou sendo seguida por um ou mesmo 2 detetives. K balançou a cabeça, esboçando um sorriso. Ele estava surpreso com o próprio sangue frio. Embora a ideia de encontrar-se com Kadif, secretamente num quarto, o confundisse, não teve dificuldade em tirar aquilo da cabeça. Ele logo se deu conta de que não desejava rever Ipek antes do encontro com Kadif, nem mesmo por acaso, então resolveu continuar o passeio para matar o tempo. Ninguém parecia queixar-se do golpe. Em vez disso, o estado de ânimo geral lembrava muito o dos golpes de estado de sua infância. Havia uma sensação de recomeço e de mudança do ramerrão do dia a dia. As mulheres pegaram suas bolsas e seus filhos e foram comprar frutas nas barracas e procurar alguma pechincha nas mercearias. Os homens com seus grossos bigodes ficavam nas esquinas fumando cigarros sem filtro, tagarelando e olhando a multidão passar. O mendigo, que ele vira por 2 vezes, se fingindo de cego no dia anterior, não estava mais em seu ponto sob os beirais de um edifício vazio entre as oficinas e o mercado. Os homens que estavam vendendo laranjas e maçãs em caminhonetes estacionadas bem no meio da rua já tinham ido embora. O trânsito, normalmente tranquilo, estava ainda mais tranquilo. Mas era difícil dizer se por causa do golpe ou da neve. Havia mais policiais à paisana nas ruas. Um deles estava fazendo as vezes de goleiro, a pedido dos meninos que jogavam bola no final da avenida Halit Passa. Vizinhos das oficinas, os 2 hotéis que funcionavam como bordéis, o Hotel Pan e o Hotel Liberdade, assim como as senhas de galo e os açougues sem alvará de funcionamento, estavam proibidos de continuar suas atividades malsãs por tempo indefinido. Quanto às explosões que se ouviam, principalmente à noite, vindas de bairros da periferia,
O povo de Kars já estava acostumado a isso, portanto continuou a reinar a paz. K achou essa falta de interesse geral uma coisa libertadora. Foi por isso que entrou no snack bar da esquina da Avenida Pequeno Cazimbei com a Kazim Karabekir, pediu um charbá de cravo da Índia e tomou com todo o gosto. Esta é a única vez que teremos sido livres em Kars. K com Kadif no quarto do hotel. 16 minutos depois, quando entrou no quarto 217, K estava tão preocupado com a possibilidade de ter sido visto que tentou brincar com Kadif a propósito do charbá de cravo da Índia, ainda com o gosto acre da bebida na boca. Durante algum tempo correram boatos de que curdos revoltados estavam envenenando esse charbá para matar militares, disse Kadif. Chegaram a dizer que mandaram agentes secretos para solucionar o mistério. Você acredita nesses boatos? Perguntou K. Quando gente de fora instruída e ocidentalizada vem a Kars e ouve essas teorias conspiratórias, disse Kadif, logo procura refutá-las indo ao snack bar e pedindo um salep. E aí os tontos terminam se envenenando porque as histórias são verdadeiras. Alguns turcos são tão infelizes que não conhecem Deus. Por que então, depois de tanto tempo, o Estado não interveio? Como todos os intelectuais ocidentalizados, você tem toda a confiança no Estado, sem nem ao menos se dar conta disso. O MIT sabe de tudo o que acontece em Kars e sabe também do charbá, mas não o proíbe. Quer dizer então que o MIT sabe que estamos juntos neste quarto? Não se preocupe, neste exato momento eles não sabem, disse Kadif com um sorriso. Um dia eles vão descobrir, mas até lá estamos livres aqui. Esta é a única vez que teremos sido livres em Kars. Trate de apreciar este momento e tire o casaco. Este casaco me protege do mal, disse K. Vendo medo no rosto de Kadif, acrescentou, e aqui está frio. O quarto em que eles estavam era a metade de uma peça que outrora servira de depósito. Uma janela estreita dava para o pátio interno e só havia espaço para a cama do solteiro na qual eles estavam sentados. K, meio inseguro numa extremidade, Kadif na outra. O quarto tinha aquele cheiro sufocante de poeira que se encontra em quartos de hotel não arejados. Kadif inclinou-se para a frente para tentar ligar o aquecedor, mas como ele não funcionou, ela desistiu. Quando viu que K se pusera de pé em um salto, tentou sorrir. Por um instante pareceu a K que Kadif estava gostando muito daquele encontro. Depois de tantos anos de solidão, ele também estava contente de estar sozinho com uma jovem bonita num quarto, mas sentia que ela não estava com tempo para esses pensamentos amenos. O leve brilho nos olhos dela sugeria algo mais sombrio e mais destrutivo. Não se preocupe, neste momento o único agente que o está seguindo é o infeliz com a sacola de laranjas. Daí você pode deduzir que o Estado não tem medo de você, apenas quer assustá-lo um pouquinho. Quem estava me seguindo? Esqueci de olhar, disse K embaraçado. O quê? Disse Kadif, lançando-lhe um olhar venenoso. Você está apaixonado, não é? Você está loucamente apaixonado. Mas ela logo se recompôs. Desculpe-me. É que nós estamos muito assustados, disse ela. E novamente a expressão do rosto mudou abruptamente. Você tem de fazer minha irmã feliz. Ela é uma pessoa muito boa. Você acha que ela vai corresponder ao meu amor? Perguntou K quase num sussurro. Claro que vai. Não pode ser diferente. Você é um homem encantador, disse Kadif. Quando ela viu o quanto ele se espantara, acrescentou, e além do mais você é geminiano como Ipek. Então ela explicou que enquanto os homens de Gêmeos se dão melhor com mulheres de Virgem, a dupla personalidade dos geminianos, que os faz levianos e superficiais, tanto pode agradar como desagradar a uma mulher geminiana. Mas vocês dois merecem ser felizes, acrescentou a título de consolo. Quando você conversou sobre mim com a sua irmã, vocês tocaram na possibilidade de ela ir comigo para a Alemanha? Ela acha você muito bonito, disse Kadif. Mas não confie em você. A confiança requer tempo. Homens impacientes como você não se apaixonam por uma mulher, apossam-se dela. Foi isso que ela disse para você? Disse K, erguendo as sobrancelhas. Tempo é um produto muito escasso nesta cidade. Kadif consultou o relógio. Primeiro queria agradecer a você por ter vindo. Eu o chamei para discutir uma coisa muito importante. Azul quer lhe passar uma mensagem. Se nos encontrarmos novamente, eles vão me seguir e prendê-lo imediatamente, disse K. E aí vão torturar todos nós. Estiveram na casa dele. A polícia ouve tudo o que ele diz. Azul sabia que estava sob escuta, disse Kadif. Ele lhe passou uma mensagem antes do golpe. E agora quer lhe passar outra, para que a transmita ao Ocidente. Tratava-se de marcar uma posição filosófica. Parem de meter o nariz nessa história de suicídio. Era isso que Azul queria dizer a eles. Mas agora tudo mudou. Há algo mais importante. Ele quer anular essa mensagem e lhe passar uma nova. Quanto mais Kadif insistia, mais K hesitava. Não é possível ir de um ponto a outro desta cidade sem ser visto por alguém,
disse ele finalmente. Tem uma carroça puxada a cavalo. 2 vezes por dia ela para na porta da cozinha para entregar botijões de gás, carvão e garrafas de água. Depois ela sai fazendo entregas em toda a cidade. É coberta por uma lona para proteger os produtos da chuva e da neve. O homem da carroça é de confiança. E eu teria de me esconder sob a lona como um ladrão? Eu mesma já fiz isso muitas vezes, disse Kadif. É muito divertido atravessar a cidade sem que ninguém saiba. Se você concordar em ir encontrar-se com ele, prometo fazer o possível para ajudá-lo em relação a Ipek. Quero que você se case com ela. Por quê? O que uma mulher não seria capaz de fazer pela felicidade de sua irmã mais velha? Durante toda a sua vida, K nunca conhecera uma dupla de irmãos que não sentissem um profundo ódio um pelo outro. Embora parecessem se dar bem, havia alguma coisa de opressivo em sua solidariedade, algo que indicava estarem apenas fingindo. Todavia, não foi por isso que K duvidou da afirmação de Kadif, mas antes pela maneira forçada como ergueu a sobrancelha e entreabriu os lábios como uma criança prestes a chorar, ou antes como uma atriz de cinema turca simulando inocência. Não obstante, quando Kadif consultou novamente o relógio e disse que a carroça chegaria dentro de 17 minutos e que ele se dispusesse a acompanhá-la para encontrar-se com Azul, ela lhe daria tudo. K concordou sem hesitação. Mas primeiro você tem de me dizer por que tem tanta confiança em mim. Você é um derviche. É o que Azul diz. Ele acredita que Deus o dotou de uma eterna inocência. Está bem, então, disse K apressadamente. Ipek também tem conhecimento desse dom especial que recebi de Deus? Por que teria? Essa é a opinião de Azul. Por favor, diga-me tudo o que Ipek pensa de mim. Na verdade, eu já lhe disse tudo. Vendo que estava machucando o coração de K, Kadif pensou por alguns instantes ou fingiu pensar. Agora K estava agitado demais para perceber a diferença e disse: Ela acha você engraçado, você acaba de chegar da Alemanha e tem muita coisa para lhe contar. O que tenho de fazer para convencê-la a confiar em mim? Pode não acontecer no primeiro momento, mas 10 minutos depois de conhecer um homem, uma mulher tem uma ideia clara de quem ele é, ou pelo menos de quem ele pode ser para ela. E, em seu íntimo, já sabe se vai ou não se apaixonar por ele. Mas sua cabeça precisa de tempo para entender o que seu coração decidiu. Se você quer saber, não há quase nada que um homem possa fazer nessa situação, exceto dar tempo ao tempo. Se você a ama de verdade, tudo o que tem a fazer é lhe dizer todas as coisas bonitas que sente por ela. Porque você a ama, porque quer se casar com ela. K não falou nada. Quando Kadif o viu olhando pela janela como uma criança desanimada, ela lhe disse que já imaginava K e Ipek vivendo felizes em Frankfurt, e como sua irmã estava feliz em ir embora de Kars. Ela já podia até ver os dois sorrindo em alguma rua de Frankfurt, indo ao cinema à noite. Diga-me apenas o nome de um cinema ao qual você iria se estivesse em Frankfurt, disse ela, qualquer nome. Filmforum Rox, disse K. Eles não têm cinemas com nomes como Alhambra, Casa dos Sonhos ou Majestic, na Alemanha? Sim, o Eldorado. Enquanto observavam os flocos de neve redemoinhados sem direção acima do pátio interno, Kadif lhe falou sobre um papel que lhe ofereceram quando participava de um grupo de teatro da universidade. Tratava-se de uma produção germano-turca, com a qual o primo de uma colega tinha alguma ligação. Eles queriam alguém que fizesse o papel de uma jovem que cobrisse a cabeça, mas ela recusou. Agora ele esperava que Ipek encontrasse a felicidade com K, naquele mesmo mundo germano-turco, porque sua irmã estava fadada a ser feliz. O problema era que ela não sabia disso e por isso até agora fora infeliz. O fato de não poder ter tido um filho também a atormentava, mas o que mais a angustiava era não entender por que, sendo tão bonita, refinada, ponderada e franca, se sentia tão infeliz. Às vezes ela chegava a se perguntar se sua infelicidade não se devia precisamente ao fato de ter tantas qualidades. Aqui a voz de Kadif começou a falhar. Disse também que durante toda a sua infância e adolescência se espelhara na irmã, tentando ser tão boa e bonita quanto ela. Aqui sua voz falhou novamente. Mas, quando ela se comparava com Ipek, sentia-se má e feia. A irmã sabia disso e tentara esconder a própria beleza, esperando facilitar as coisas para Kadif. Naquela altura, ela estava aos prantos. Entre lágrimas e soluços, contou a K sobre a época em que fazia o curso secundário. Nessa época, morávamos em Istambul e não éramos tão pobres. Disse Kadif, quando então K aproveitou a oportunidade para observar que agora também eles não eram tão pobres assim. Mas Kadif prontamente fechou o parêntese, exclamando: Mas nós moramos em Kars. De todo modo, certa manhã em que ela chegara atrasada para a primeira aula, Mesruri Hanin, a professora de biologia, perguntou: Sua brilhante irmã
também está atrasada? Acrescentando em seguida: por esta vez vou deixar passar, porque gosto muito de sua irmã, mas naturalmente Ipek não tinha se atrasado. A carroça entrou no pátio. Era uma típica carroça antiga, com rosas vermelhas, margaridas brancas e folhas verdes pintadas nas laterais de madeira. O velho cavalo exausto, as narinas cobertas de gelo, escondia-se atrás de uma nuvem de respiração condensada. O carroceiro tinha ombros largos e era ligeiramente corcunda. Uma fina camada de neve cobria-lhe o chapéu e o casaco. Quando K viu outra camada de neve sobre o encerado, seu coração disparou. Por favor, não tenha medo, disse Kadif. Não vou matar você. K viu um revólver na mão de Kadif, mas parecia não notar que estava apontando para ele. Não estou tendo um ataque de nervos, se é o que você está pensando, disse Kadif, mas tentar fazer alguma gracinha, pode acreditar, eu atiro em você. Nós não confiamos em jornalistas que vêm entrevistar Azul. Aliás, desconfiamos de todo mundo. Mas foi você que me convidou, disse K. Tem razão. Mas ainda que você não ache, o pessoal do MIT pode ter desconfiado que estávamos planejando essa visita e ter ficado na escuta. Fiquei desconfiado porque você não quis tirar seu querido casaco ainda há pouco. Agora tire-o e deixe-o em cima da cama. Depressa. K fez o que ela ordenou. Kadif passou suas mãos pequenas, que eram tão pequenas como as de sua irmã, por todo o casaco. Como então não achou nada, disse: por favor, não interprete mal, mas agora você vai ter de tirar o paletó, a camisa e a camiseta. Essa gente coloca microfones nas costas e no peito das pessoas. Deve haver uma centena de pessoas circulando por cars com esses microfones no corpo a qualquer hora do dia ou da noite. K tirou o paletó e levantou a camisa e a camiseta, como uma criança mostrando a barriga para um médico. Kadif o examinou. Agora deu uma volta, disse ela. Houve um silêncio. Bem, está ótimo. Desculpe-me pelo revólver, mas quando uma pessoa está com um aparelho de escuta, não nos deixa revistar. Não para quieta de jeito nenhum. Ela ainda empunhava o revólver. Agora me escute, disse ela em tom ameaçador. Você não deve dizer nada a Azul sobre a nossa conversa ou sobre nossa amizade. Ela parecia um médico recriminando um paciente depois de examiná-lo. Você não deve mencionar Ipek, nem deixar transparecer que está apaixonado por ela. Azul não reage bem a esse tipo de sujeira. Se você insistir em falar sobre isso, e ele não acabar com você por causa disso, pode ter certeza de que eu o farei. Ele lê mentes melhor que um gênio. Provavelmente vai tentar coagir você a dizer alguma coisa. Se ele o fizer, você tem de agir como se tivesse visto Ipek uma ou duas vezes e só. Entendeu? Entendi. Trate de demonstrar respeito por Azul. Faça o que fizer, não tente se mostrar superior, bancando sofisticar o que estudou no exterior. E se por acaso você deixar escapar esse tipo de bobagem, nem pense em sorrir. Não se esqueça, os europeus que você admira e imita tão servilmente não estão ligando a mínima para você. E eles morrem de medo de gente como Azul. Eu sei. Sou sua amiga, sejamos francos, um com o outro, disse Kadif, assumindo uma pose de filme turco de segunda categoria. O carroceiro tirou o encerado, disse K, olhando pela janela. Pode confiar no carroceiro, o filho dele morreu no ano passado num confronto com a polícia. Curta viagem. Kadif desceu as escadas primeiro. Quando ela chegou à cozinha, K viu a carroça entrando sob a arcada que separava o velho pátio russo da rua e também desceu, como combinado. Como não viu ninguém na cozinha, teve um momento de pânico, mas então viu o carroceiro de pé, no vão da porta que dava para o pátio. Sem dizer uma palavra, ele se deitou ao lado de Kadif entre os botijões de gás vazios. A viagem que ele logo percebeu nunca haveria de esquecer. Durou apenas 8 minutos. Mas para cá pareceu muito mais longa. Enquanto se perguntava em que parte da cidade estava, ele ouvia as pessoas de cars fazendo comentários sobre a carroça rangente que passava por eles e ouvia a calma respiração de Kadif, deitada em silêncio ao seu lado. Um bando de meninos se agarrou à traseira da carroça e se deixou arrastar por ela por algum tempo. Ele gostou do sorriso doce que Kadif lhe deu. Ele o deixou tão feliz como aqueles meninos. Não é a pobreza que nos aproxima tanto de Deus. Manifesto de Azul para o Ocidente. Enquanto as rodas da carroça avançavam pela neve embalando K como um bebê, os primeiros versos de um poema vieram-lhe à mente. Eles pararam com um rangido e então seguiu-se um silêncio. Longo o bastante para que K recebesse mais alguns versos do poema. Então o carroceiro levantou o encerado e K viu que eles estavam num pátio vazio, coberto de neve, rodeado de oficinas de automóveis e de soldagem, onde havia um trator avariado. Havia um cachorro acorrentado num canto. Quando ambos saíram de sob o encerado, o cachorro o saudou com alguns latidos.
Eles entraram por uma porta de nogueira. Quando passaram por uma segunda porta, K viu Azul fitando o pátio coberto de neve. Uma vez mais, K ficou impressionado com os reflexos avermelhados de seus cabelos castanhos, as sardas do rosto e os olhos de um azul profundo. Ao entrarem em mais uma sala de aspecto decadente, em que se viam o mesmo secador de cabelos do dia anterior, a mesma valise meio aberta e o mesmo cinzeiro de plástico com figuras otomanas nas bordas com o logotipo Elétrica Ersim, K logo deduziu que Azul se mudara na noite anterior. Seu sorriso frio indicou a K que Azul já se adaptara à nova situação e estava satisfeito consigo mesmo por ter escapado das autoridades. Uma coisa é certa, disse Azul. Você não pode escrever nada sobre as jovens suicidas agora. Por que não? Porque os militares também não querem que se escreva nada sobre elas. Não sou o porta-voz dos militares, disse K com cautela. Sei disso. Houve um longo momento de tensão em que os dois ficaram se medindo. Ontem você me disse que estava decidido a escrever sobre as jovens suicidas para a imprensa do Ocidente, disse Azul. Lembrando-se de sua pequena mentira, K se sentiu embaraçado. Que jornal do Ocidente você tinha em mente? Perguntou Azul. Em que jornal da Alemanha você tem um contato? No Frankfurter Rundschau, um jornal alemão liberal, disse K. Qual o nome da pessoa? Hans Hansen, disse K, passando a mão no casaco. Tenho um manifesto para Hans Hansen. Pretendo me pronunciar contra o golpe, disse Azul. Não temos muito tempo, quero que você comece a anotá-lo agora mesmo. K abriu o caderno de poesia na última página e se pôs a tomar nota. Azul começou dizendo que pelo menos 80 pessoas tinham sido mortas, o número real, incluindo os que foram mortos no teatro, era de 17. Que tinha havido batidas em muitas escolas e casas, e os tanques destruíram 9 barracos. Na verdade, foram 4. Depois de afirmar que alguns estudantes foram torturados até a morte, mencionou confrontos na rua de que K não tinha ouvido mais ninguém falar. Falou rapidamente sobre o sofrimento dos curdos e exagerou um pouco o dos islamitas. Foi para criar um pretexto para o golpe, continuou ele, que o Estado tramou o assassinato do prefeito e do diretor do Instituto de Educação. O objetivo disso tudo, disse, era para evitar que os islamitas ganhassem as eleições. A proibição de todos os partidos políticos e associações era uma prova disso. Enquanto ele dava mais detalhes, K olhou Kadif diretamente nos olhos. Ela bebia cada palavra de Azul. Nas margens daquelas páginas que mais tarde arrancaria do caderno de poesia, K fez vários desenhos e rabiscos que traíam sua obsessão por Ipek. Um colo delicado, uma cabeleira de mulher, uma casinha com chaminé soltando fumaça, desenhada com simplicidade pueril. Muitos anos antes, K me explicara que quando um bom poeta se depara com fatos penosos, que sabe serem reais, mas inimigos da poesia, não lhe resta senão refugiar-se nas margens. Era essa retirada estratégica, dizia ele, que lhe permitia ouvir a música misteriosa que é a fonte de toda a arte. K apreciou algumas observações de Azul a ponto de anotá-las, palavra por palavra, em seu caderno. Ao contrário do que parecem pensar os ocidentais, não é a pobreza que nos aproxima tanto de Deus, é o fato de que ninguém é mais curioso que nós para descobrir por que estamos aqui na Terra e o que nos acontecerá no outro mundo. Em vez de explicar a origem dessa curiosidade e revelar por que estamos na Terra, as palavras finais de Azul lançavam um desafio ao Ocidente. Irá o Ocidente, que dá mais importância à democracia, sua grande invenção, que a palavra de Deus, contrapor-se a esse golpe que destruiu a democracia em Kars? Nesse ponto ele parou para fazer um gesto largo. Ou seremos obrigados a concluir que a democracia, a liberdade e os direitos humanos não importam, que tudo o que o Ocidente deseja é que o resto do mundo o imite como macacos, pois pode o Ocidente tolerar qualquer democracia estabelecida por inimigos que em nada se parecem com eles? Tenho uma coisa a dizer para todas as nações que o Ocidente deixou para trás. Irmãos, vocês não estão sós. Ele fez uma pausa. Você tem certeza de que seu amigo do Frankfurter Rundschau vai publicar tudo isso? Ele se sente ofendido quando as pessoas falam do Ocidente como de uma única pessoa, como um único ponto de vista. Disse K de modo cauteloso. Mas é isso mesmo, disse Azul, depois de outra pausa. Afinal de contas, existe apenas um Ocidente, apenas um ponto de vista ocidental. E o nosso ponto de vista é o oposto. Mas permanece o fato de que no Ocidente eles não vivem assim, disse K. Não é como aqui. Eles não querem que todo mundo pense igual, todos mesmo o merceeiro.
mais medíocres se sentem obrigados a se gabarem de ter seus próprios pontos de vista. Se nós usarmos a expressão os democratas do Ocidente em vez de o Ocidente, você terá mais chance de tocar a consciência das pessoas. Ótimo. Faça como achar melhor. É preciso fazer outras correções para conseguir que seja publicado? Embora o texto tenha começado com uma notícia que foi ficando mais interessante, mais parecido com um manifesto, disse K. Talvez eles queiram colocar seu nome nele, talvez até alguns dados biográficos. Esses eu já preparei, disse Azul. Basta eles dizerem que eu sou um dos mais destacados islamitas da Turquia e talvez de todo o Oriente Médio. Hans Hansen não vai publicar o texto tal como está. Como? Se o jornalista social-democrata do Frankfurter Rundschau publicasse o manifesto de um único islamita turco, ia parecer que eles estavam tomando partido, disse K. Entendo. Quando alguma coisa não serve aos interesses do Sr. Hans Hansen, ele dá um jeito de descartar, disse Azul. Que temos de fazer para convencê-lo? Ainda que os democratas alemães se oponham ao golpe militar na Turquia, e tem de ser um golpe de verdade, não uma mera encenação, vão se sentir incomodados de estar defendendo islamitas. Sim, essa gente morre de medo de nós. K não saberia dizer se ele estava se vangloriando ou simplesmente sentindo-se incompreendido. Bem, disse ele, se você colocar no documento as assinaturas de um ex-comunista liberal e de um nacionalista curdo, não terá nenhum problema em publicá-lo no Frankfurter Rundschau. Como assim? Se você encontrasse mais 2 pessoas nesta cidade dispostas a participar disso, poderíamos iniciar a elaboração de um pronunciamento conjunto imediatamente, disse K. Eu não sou homem de tomar vinho só para que os ocidentais gostem de mim, disse Azul. Não vou sair por aí imitando-os, só para que parem de ter medo de mim por tempo suficiente para entender o que estou fazendo. E não vou me rebaixar diante desse ocidental, esse tal de Hans Hansen, só para fazer que os ateus ímpios do mundo tenham pena de nós. E além do mais, quem é esse tal de Hans Hansen? Por que ele fica impondo tantas condições? Ele é judeu? Houve um silêncio. Sentindo a reprovação de K, Azul lhe lançou um olhar cheio de ódio. Os judeus são o povo mais oprimido deste século, disse ele, à guisa de reparação. Antes de mudar uma palavra de meu manifesto, quero saber mais sobre esse tal Hans Hansen. Como você o conheceu? Através de um amigo turco, que me disse que o Frankfurter Rundschau ia publicar uma matéria sobre a Turquia. E o autor queria conversar com alguém que conhecesse o assunto a fundo. Então por que Hans Hansen não fez as perguntas ao seu amigo? Por que precisou falar com você também? Esse meu amigo turco não conhecia o assunto como eu. Deixe-me adivinhar que assunto seria esse, disse Azul. Tortura, brutalidade, péssimas condições carcerárias e várias outras coisas que nos fazem parecer ainda piores. Se não me engano, tratava-se de um ateu morto por estudantes secundaristas em Malátia, disse K. Não me lembro de ter ouvido falar dessa história, disse Azul. Ele observava K atentamente. É lamentável que islamitas vão à televisão gabar-se de terem matado um pobre ateu, mas é igualmente horrível ver orientalistas procurarem difamar os islamitas multiplicando o número de mortos por 10 ou 15. Se o Sr. Hans Hansen é um desses, é melhor esquecê-lo. Hans Hansen apenas me fez algumas perguntas sobre a União Europeia e a Turquia, e eu as respondi. Uma semana depois ele me ligou convidando-me a ir jantar em sua casa. Convidou-o por convidar? Sem dar um motivo? Sim. Isso é muito suspeito. O que você viu enquanto esteve na casa dele? Ele lhe apresentou a esposa? K olhou para Cadife, que estava sentada junto às cortinas totalmente fechadas, olhando-o intensamente. Hans Hansen tem uma família feliz e encantadora, disse K. Certa noite, depois do fechamento do jornal, o Sr. Hansen me pegou na Bahnhof. Cerca de meia hora depois, chegamos a uma bela casa, bem iluminada, no meio de um jardim. Eles foram muito gentis comigo. Comemos frango frito com batatas. A esposa dele primeiro cozinhou as batatas e depois as levou ao forno. Como era a esposa dele? K evocou a imagem de Hans Hansen, o vendedor da Kaufhof, que tinha lhe vendido seu precioso casaco. Hans Hansen é loiro, elegante, de ombros largos. Sua mulher, Angenborg, e seus filhos têm a mesma beleza loira. Você viu algum crucifixo na parede? Não me lembro, acho que não. Tinha um crucifixo, sim, mas provavelmente você não notou, disse Azul. Ao contrário do que imaginam os nossos ateus que admiram a Europa, todos os intelectuais europeus dão muita importância a seus crucifixos. Mas quando nossos jovens voltam para a Turquia, nunca falam disso, porque tudo o que querem é usar a supremacia tecnológica do Ocidente para provar a superioridade do ateísmo. Fale-me sobre o que você viu, sobre o que vocês conversaram.
Embora trabalhe na seção internacional do Frankfurter